Fala, torcedor e torcedora, vamos falar hoje sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. A arbitragem tem sido o tema central das discussões, dos debates dessa rodada. E eu queria fazer uma análise aqui, fugindo um pouco dessa questão de arbitragem, dessa questão de CBF. Eu quero falar um pouco sobre o desempenho dos times, que na minha visão os árbitros erraram muito essa rodada. Sim, erraram muito. Foi uma vergonha a arbitragem dessa rodada? Sim, foi uma vergonha. Mas eu acho que as reações, para mim, soam como uma cortina de fumaça para encobrir algumas coisas. Vamos lá, vou explicar para vocês. Como, por exemplo, toda essa indignação do São Paulo, do Flamengo, até do Cruzeiro, que chegou a falar algumas coisas aí, principalmente a torcida e tal. Essa indignação, ela está servindo para maquiar a incompetência desses times. Ah, mas o Flamengo, sim, o Flamengo que não joga bem há vários jogos. O Flamengo não jogou nada contra o Independiente, o Estudiantes, aliás, contra o Estudiantes na Libertadores. No segundo jogo, não jogou nada. Passou nos pênaltis, na Bacia das Almas. Nos pênaltis. O Flamengo não jogou nada contra o Corinthians. Foi amassado no primeiro tempo. No segundo tempo achou 2 gols e venceu aquela partida, mas jogou muito mal. O Flamengo não jogou nada contra o Cruzeiro, e assim como o Cruzeiro não jogou nada contra o Flamengo. Foi um jogo chato, um jogo feio, um jogo horroroso, certo? E o Flamengo foi uma vergonha contra o time reserva do Bahia ontem. Foi uma vergonha, não jogou nada. Não jogou nada. Tudo bem que teve aquele vacilo do Danilo, um jogador experiente, um jogador com Copa do Mundo no currículo. Se passar para fazer uma jogada daquela e ser expulso com 12 minutos no primeiro tempo, tudo bem que isso condicionou o mau desempenho do Flamengo nesse jogo. Tudo bem. Mas venhamos e convenhamos, o Flamengo atravessa uma fase muito ruim, não está jogando nada. E para encobrir o fato deles não estarem jogando nada, eles vêm com essas pautas de arbitragem. O Palmeiras está sendo ajudado, tem um complô, tem um sistema, certo? Os flamenguistas estão chorando mais do que o próprio São Paulo, que foi prejudicado sim na partida. Foi prejudicado, porque o São Paulo amassou o Palmeiras no primeiro tempo. Amassou, dominou o jogo, fez um jogo muito inteligente. A estratégia do Crespo funcionou muito. Ele com os 3 zagueiros conseguiu inibir ali o meio campo do Palmeiras, conseguiu antecipar. Pode ver que na bola do primeiro gol o Sabino se antecipa, rouba a bola, que sobra para o Marcos Antônio, que aliás joga muita bola, viu? Pouca mídia e muito futebol. Esse Marcos Antônio, ele é o melhor jogador do São Paulo há tempo. Já faz um tempo que ele é o melhor jogador. Só que ele não é muito midiático, mas joga muita bola. Deu um passe perfeito para o Luciano, que deslocou o Everton e fez o gol. E teve muito palmeirense que veio dizer que o Everton falhou. Como assim, gente? Pelo amor de Deus. O cara deu um lançamento perfeito. O Luciano foi mais rápido que o Everton, deslocou a bola e fez o gol. Para mim, o Everton não falhou. Ele não chegou a tempo porque o Luciano foi mais rápido. Só isso. Ponto. O São Paulo saiu na frente. Depois do gol, controlou o jogo. O Palmeiras não fez mais nada. O São Paulo, numa jogada trabalhada, fez o segundo gol e administrou ali o jogo, o primeiro tempo. Até aí tudo bem, beleza. No segundo tempo, no comecinho do jogo, o Palmeiras já com o Maurício deu um chute, que a bola passou bem pertinho, já começou ameaçando o São Paulo. Em seguida, o Bobadilla fez uma falta na entrada da área no Alan, e o árbitro não teve a coragem de dar o segundo amarelo e expulsar, porque aquele lance era lance para cartão amarelo, tá certo? Foi uma entrada temerária num jogador que estava indo em direção ao gol e era para cartão amarelo. Todos os analistas de arbitragem concordaram que era para cartão amarelo e o árbitro não deu, certo? Primeiro erro do árbitro. Segundo erro, um pênalti escandaloso.
uma vergonha. O árbitro não ter marcado esse pênalti para o São Paulo foi uma vergonha, certo? Dito isso, o São Paulo não jogou nada. O Abel entendeu o jogo do São Paulo no primeiro tempo, fez trocas no time que foram muito interessantes. Ele tirou o Fux, aliás, tirou o Murilo e colocou o Fux no lugar dele, que o Fux tem um passe mais apurado, tem uma melhor saída de bola, é muito bom nas ligações diretas, então ele pôs o Fux. Ele tirou o Rafael Veiga, que não produziu nada no primeiro tempo, estava meio perdido. O Veiga, para falar a verdade, está meio sem ritmo, ele não voltou a ser aquele jogador de tempos atrás aí, ainda não voltou. E colocou o Maurício, que deu uma dinâmica nova ao jogo, e tirou o Felipe Anderson, que também não fez uma boa partida, e colocou o Sousa, certo? Depois de toda essa polêmica, de todos esses lances aí, o Palmeiras fez uma jogadaça, troca de passes rápidos, e nessa jogada o Sousa fez uma tabelinha com o Maurício, ele cruzou e o Tigrinho fez o golaço do Palmeiras, jogadaça do Palmeiras. Depois do gol, o São Paulo sentiu, o São Paulo ficou com medo, recuou, não fez mais nada no jogo e sentiu a pressão. Tanto que o Rodriguinho perdeu uma bola ali, uma bobeira, na pressão ali, nervosismo. Você dava para ver no semblante dos jogadores do São Paulo que eles estavam nervosos, estavam com medo. Então ele deu uma bola de graça ali para o Maurício, que carregou a bola, tocou para o Flaco, que fez um puta golaço. Gol de centroavante que sabe jogar, que sabe bater na bola. Pra isso, essa galera que dizia que esse Flaco Lopes é bagre o quê? Ele é um puta de um jogador. Ele é um craque, tá certo? O Flaco Lopes é um craque. O centroavante joga muita bola. Fez um golaço deslocando o Rafael. Depois do empate, aí pronto, acabou o jogo. O São Paulo ficou de fralda cheia, ficou com medo do Palmeiras, que numa jogada ali meio que despretensiosa pela lateral, o Alan toca para o Aníbal, que cruza e o Sousa faz o gol. O Crespo, na entrevista, para não comprovar a sua incompetência em entender as mudanças do Abel, no primeiro tempo ele foi muito bem, montou um time que segurou o time do Abel ali, que o Palmeiras não conseguiu fazer nada. No segundo ele não entendeu as mudanças do Abel, não conseguiu acompanhar, e para não falar da sua incompetência, ele insistiu em falar em arbitragem, que nunca, ele sendo argentino, jogou Libertadores várias vezes, dizer que nunca viu um escândalo maior. Pô, menos Crespo. A Argentina sempre foi beneficiada. Escândalos contra time brasileiro a gente tem aos montes aí. Boca contra Palmeiras, Boca contra Corinthians, para não citar outros aí. Então, Crespo, baixa a bola, pô. Tu foi incompetente, tá bom? Para mim, o Palmeiras foi super competente, venceu o São Paulo por méritos. O Palmeiras não tem nada a ver com a incompetência do árbitro. O árbitro foi fraco, não marcou um pênalti ridículo, isso é verdade. Mas o Palmeiras ganhou por méritos, e a gente tem que reconhecer isso. Vamos falar agora do Cruzeiro, certo? O Cruzeiro é o time que também está brigando pelo título brasileiro. Por isso que eu comecei a falar desses três. Falei do Flamengo, do Palmeiras e agora do Cruzeiro. O Cruzeiro, jogando com o Sport em casa, conseguiu a proeza de levar 1-0 do Sport. Não jogou nada. O Sport amassou. Eric Lacerda destruiu a defesa do Cruzeiro ontem. Tá certo? O Cruzeiro foi lá, achou o gol de empate, mas não jogou nada. Certo? Então os times que estão brigando pela liderança foram incompetentes, exceto o Palmeiras, que foi competente, virou o jogo e está na liderança por méritos. Não adianta você ficar chorando, não importa para o time que você torça, a gente tem que analisar as coisas como elas são. O Palmeiras foi beneficiado pela arbitragem, o São Paulo foi prejudicado, mas o São Paulo não perdeu o jogo só por causa disso. E nada garante que, se o pênalti fosse marcado, o São Paulo faria o gol. E também nada garante que, mesmo o São Paulo fazendo o gol, o Palmeiras não virasse, ou pelo menos empatasse, que a gente já viu isso acontecer. Para quem não lembra, em 2023, aquele jogo, o Botafogo abriu 3-0. O Botafogo teve um pênalti ao seu favor, o Everton defendeu e o Palmeiras virou para 4-3. Só para lembrar vocês que
O fato de virar jogos no Palmeiras não é novidade, não é a primeira vez que isso acontece. Desde que Abel está comandando esse time, o Abel que é um monstro, o Palmeiras já fez isso várias e várias vezes. Inclusive teve até um jogo contra a LDU na altitude, que o Palmeiras saiu perdendo de 2-0 e virou para 3-2 também. Acho que foi ano passado, se eu não me engano. Então o time do Abel é muito acostumado com isso, é muito forte, e o Palmeiras está na liderança não por acaso, certo? Não por causa de arbitragem, por méritos, por incompetência dos seus concorrentes diretos, o Flamengo, que não vem jogando bem, e o Cruzeiro, que não teve a competência de vencer o lanterna do Campeonato Brasileiro, que é o Sport. Um time que só tem uma ou outra, acho que 2 vitórias no campeonato. O Cruzeiro não teve a competência de vencer esse time. Então, falando dos times que estão na liderança, essa é a minha análise, isso é o que eu penso. Se você concorda ou discorda, deixa aí nos comentários aí o que tu acha. E tamo junto. Curte se você acha nosso conteúdo bacana. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, certo? Ativa o sininho das notificações e compartilha com os amigos, certo? Nosso vídeo pra gente sempre estar aqui trocando essa ideia, dar uma moral no nosso canal. A gente tem um canal que está começando agora e precisa muito da ajuda de vocês pra gente crescer e pra gente trazer novos conteúdos e a nossa visão de futebol para vocês, tá bom? Um forte abraço, valeu!